Desde o início da pandemia de Covid-19, o governo do Rio Grande do Sul e gestões executivas de cidades entraram em embate no que tange a adoção de medidas para a contenção da doença. Lá em 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal confirmou a competência concorrente aos estados, Distrito Federal, municípios e União no que tange ações para combater a crise sanitária. Os ministros chegaram à conclusão diferentemente do entendimento do presidente Jair Bolsonaro, segundo o qual cabe ao governo federal definir quais serviços devem ser mantidos ou não. Por aqui, o Piratini criou uma metodologia própria de distanciamento controlado, com a implementação de bandeiras e regiões de controle sanitário. Com o passar dos meses, o modelo foi sendo desgastado politicamente, com pressão de associações regionais e de prefeituras, que não concordavam com as definições. Neste processo, a população também ficou cansada com o abre e fecha promovido pela troca semanal de bandeiras. Pressionado, o governador Eduardo Leite promoveu mudanças nesse sistema. Primeiro, a possibilidade de gestores municipais entrarem com um recurso, caso não concordasse com as decisões de classificação. Em agosto, o Executivo iniciou a gestão compartilhada do modelo de distanciamento controlado, num projeto desenvolvido com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. A cogestão passou a valer no dia 11 desse mês. Os prefeitos que solicitam o ingresso nela têm prazo de 48 horas após o envio do pedido para receber uma resposta do governo, com a possibilidade dessa solicitação ser vetada. Além disso, a questão da volta às aulas nos últimos dias causou um grande atrito entre as duas partes, o governo do estado e prefeituras. Direto ao ponto, vamos falar sobre a relação entre essas esferas no que tange as medidas contra a Covid-19. Eu sou Eric Halpe. Eu sou Brena Fernandes. Sejam bem-vindos. Apesar do momento exigir união, a relação entre o governo do estado e os municípios neste momento de pandemia nem sempre foi das melhores. Ainda em abril, o gestor de Bagé, Divaldo Lara, reclamou da falta de ajuda. Segundo ele, faltavam vacinas, cestas básicas e equipamentos para a segurança aos trabalhadores de saúde, especialmente para os profissionais que atendem nos postos de saúde, que são os locais mais procurados pela maior parte da população. Nós temos conhecimento do que foi repassado para a Santa Casa de Bagé. Porém, 91,5% da população de Bagé depende do SUS, dos postos de saúde. E esses receberam apenas 6 caixas de luvas e 3 caixas de máscaras, mais 365 mil do repasse do governo federal para a triagem. São mais de 1.000 funcionários que estão na linha de frente e que dependem de apoio e suporte do governo do estado. Mais recentemente, para além do distanciamento controlado, a discussão sobre a volta às aulas em território gaúcho evidenciou essa cisão. O governo do estado apresentou a prefeitos uma sugestão de cronograma de retorno às atividades nacionais presenciais em todos os níveis de ensino, de forma escalonada, entre o fim de agosto e a metade de outubro. A retomada começaria pela educação infantil, tanto privada quanto pública, a partir de hoje, dia 31 de agosto. A escolha da data e a configuração do retorno, com os mais jovens antes, desagradou grande parte das prefeituras, que reclamaram da falta de tempo para a organização e de poucas condições para garantir a saúde dos funcionários e estudantes. A sugestão também preocupou a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. A entidade reconhece a extrema complexidade do assunto, uma vez que há 2 aspectos em debates, variando conforme a realidade de cada família. De um lado estão aqueles que podem continuar exercendo suas atividades em home office e, por segurança, preferem que as atividades continuem de forma online. Porém, há famílias que estão retornando ao trabalho e não possuem alternativa para viabilizar alguém que cuide dos filhos. Em função da negativa dos prefeitos, o Palácio Piratini recuou na última terça-feira da possibilidade de se retomar as aulas de forma presencial, começando pelo ensino infantil, ainda em agosto. O Executivo mantém a proposta de retorno no ensino público e privado de forma gradual e escalonada, mas estabelecendo um prazo novo,
ainda não definido, a partir de setembro. Esse será justamente o tema de uma reunião amanhã, terça-feira, entre a FAMURS e o governo. O Direto ao Ponto conversou com o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles. Para começar, o secretário fez uma análise do momento da pandemia no Rio Grande do Sul. A gente vem avaliando e analisando semanalmente, desde a implementação do modelo de distanciamento. Estamos na torcida para que se mantenha os números tanto de óbitos quanto de novos casos em queda, que faz 2 semanas que em várias regiões a gente já vem registrando essa redução do número de óbitos de queda, e no estado do Rio Grande do Sul como um todo também temos essa queda no número de óbitos, principalmente, que nos traz mais confiança que nós, não só o governo do estado, mas os municípios como um todo e a população estão juntas aí no enfrentamento da pandemia e estamos conseguindo alcançar os resultados, obviamente não os desejados, porque os desejados seriam que zerasse o número de óbitos, mas a gente sabe que só a projeção de queda e a queda atual que está acontecendo nos traz esperança que a gente possa voltar aos poucos, como a gente tem voltado, às atividades econômicas, porque elas são necessárias, e uma vida minimamente normal. Agostinho também falou sobre as mudanças no distanciamento controlado, que deram mais autonomia aos municípios. Primeiro lançamos o distanciamento controlado, depois aperfeiçoamos ele com a possibilidade de recurso das regiões, que é importante, porque são 497 municípios e quase 300 hospitais que enviam diariamente dados ao Estado para fazer essa compilação e fazer essa classificação de risco por região, que temos 21 regiões de saúde Covid hoje no Estado. Então abrimos depois, numa segunda etapa, essa possibilidade de recurso, porque como são milhares de dados diários, obviamente, tanto na transmissão quanto no recebimento e na compilação desses dados, pode haver algum equívoco ou até uma interpretação equivocada por se tratar de um volume de dados expressivos. Então, para nós, é uma satisfação que o trabalho vem sendo desenvolvido com muito diálogo, com a compreensão e engajamento de todos, da população, dos municípios e do Estado. Toda sexta-feira, o Estado pega os dados dos últimos 7 dias, quer dizer, sempre de sexta até quinta. Então, hoje nós vamos utilizar os dados de sexta passada até a quinta-feira para emitirmos a classificação de risco das 21 regiões, aonde nós temos aquela classificação que vai de amarelo a preta, em baixo risco, moderado, alto e altíssimo. Baseado nessa classificação de risco regional, classificado por cores, essas regiões que estão em congestão, elas podem adaptar os seus protocolos sanitários, desde que não sejam menos restritivos do que a bandeira anterior. No caso de regiões que o Estado classifica elas com vermelha, que é risco alto de contaminação e risco sanitário, as regiões podem fazer alterações nos seus protocolos, mas que nenhum desses protocolos por atividade seja mais brando que a classificação de risco anterior, ou seja, quem está em vermelho pode mexer nos seus protocolos, desde que eles não sejam mais brandos do que a bandeira anterior, que é a bandeira laranja. Ele também rebateu a ideia de que a decisão de cancelar a sugestão de volta às aulas a partir do dia 31 de agosto seja um recuo de posicionamento do governo. Não foi um recuo, sim a proposta do dia 31, como era uma mesa, e é uma mesa de diálogo permanente junto com a FAMURS, com o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado, isso foi uma primeira proposta apresentada. Quando a gente vai para uma discussão e realmente a gente quer dar voz aos outros participantes, a gente deve ouvir, e nós tínhamos que partir de algum lugar, e por isso que a data do dia 31 para o ensino infantil foi proposta para o dia 31. Com o decorrer das reuniões
nós, entendendo alguns argumentos dos gestores municipais, principalmente porque com o Ministério Público e o Tribunal de Contas nós já temos uma unidade, uma convergência em todos os protocolos a serem adotados e a forma da retomada do calendário escolar, nós entendemos dar alguns dias a mais de prazo aos gestores municipais, mas que não compromete em nada, justamente por ser uma mesa de diálogo permanente. Então, portanto, faremos esse anúncio na próxima terça, em reunião juntamente com este mesmo grupo, que é o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, a FAMURS e as 27 associações que representam os 497 municípios do Estado. Para Agostinho, a posição de retorno na primeira quinzena de setembro é rígida. Já foi informado aos gestores municipais que o Estado entende que deve retomar, como está posto nos protocolos, dentro do mês de setembro, e acredito que ainda na primeira quinzena de setembro. Aí na terça-feira será anunciado a data, se vai ser na primeira semana, na segunda semana de setembro. Lembrando que os protocolos que já foram informados pela Secretaria de Saúde e está sendo elaborado, e na terça nós vamos apresentar de maneira compilada, embora todos os municípios já tenham esse material, que foi uma normativa da Secretaria de Saúde, que o retorno às aulas presenciais será facultado, as datas que estão sendo postas pelo Estado, a partir daquela data é facultado ao gestor municipal iniciar ou não. E após o gestor municipal decidir em cada município em que dia ele vai começar o seu calendário, a partir da data que o Estado colocará através de decreto, ainda terá a decisão da escola, dependendo do modelo de decreto que o município adotar, mas principalmente ficará a cargo dos pais entenderem que levar, e às vezes não há essa escolha, porque as atividades econômicas foram retomadas e, portanto, muitos pais têm um problema, que gostariam que seus filhos estivessem num ambiente com profissionais capacitados e num local adequado a essas crianças, que é a escola. Então, mas a proposta do Estado, que só funcionará presencialmente em bandeira amarela e laranja, não fará parte da cogestão a questão dos protocolos de educação, portanto, o regramento será o do distanciamento controlado estadual, mesmo que as regiões tenham os seus comitês regionais. A questão do calendário escolar e da educação não terá mitigação, será estes postos pelas normas da Secretaria de Saúde. Portanto, a gente acredita que não foi uma desistência, e sim foi uma construção junto com os municípios, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado. Nós também conversamos com o presidente da FAMURS, Maneco Hassen, que comentou sobre a expectativa para essa reunião de amanhã. Nossa expectativa sempre é o melhor possível, um diálogo que tem fluído bem com o governo do Estado nas últimas semanas, desde do debate sobre o modelo de distanciamento controlado e agora a volta às aulas. E, evidentemente, há inúmeras questões a serem tratadas, mas a entidade ainda mantém a sua opinião de que não é possível o retorno às aulas neste momento em virtude do elevado número de casos do Estado, tanto no que se refere a contaminados como a ocupação de UTIs e mortes, né, que infelizmente permanecem no pico elevado e não há ainda nenhuma curva descendente que nos permita retornar às aulas com a mínima segurança necessária para não colocar em risco os nossos alunos e os nossos servidores. De qualquer forma, independente da data em que vai se dar o retorno às aulas, há questões preliminares que precisam ser equacionadas, né, do protocolo de retorno às aulas, do transporte escolar, contratação de servidores, e por isso que a reunião também tem esse intuito de a gente poder afinar essas questões e dar a segurança necessária para os prefeitos e prefeitas prepararem o ambiente para o retorno às aulas, independente da data em que ele ocorrer. Ele, que também é prefeito de Taquari, comentou sobre as principais dificuldades para as gestões municipais durante a pandemia de Covid-19.
por conta da legislação eleitoral, por exemplo, os prefeitos e prefeitas estão hoje proibidos de fazerem contratações de novos servidores na área da educação. E isso é uma das grandes preocupações na medida em que os prefeitos estão finalizando a sua gestão e não querem, obviamente, sair da prefeitura e depois serem penalizados por algo que fizeram na melhor das intenções. Nós já fizemos uma consulta, inclusive, ao TRE nesse sentido, para que a gente tenha segurança nessas contratações. E esse é apenas um dos temas que nos preocupam. Há também a questão do transporte escolar e tudo que envolve os protocolos de higiene no transporte escolar, e também a preocupação da própria direção das escolas de como as crianças e os servidores vão se comportar dentro da sala de aulas e no próprio ambiente escolar. Tudo isso é um pré-requisito importante, mas, na nossa opinião, independente desses pré-requisitos, o principal problema hoje para o retorno às aulas são os números da pandemia, que não nos dão a segurança necessária para colocar milhares de alunos dentro da sala de aula e a se deslocar da casa para a escola e da escola para casa, neste momento em que a pandemia ainda está numa situação crítica aqui no nosso estado. Conforme Maneco, a FAMURS vai argumentar contra o reinício na primeira quinzena de setembro. Nós já fizemos isso na última reunião, solicitando ao governo do estado que ainda não estabeleça uma data para o reinício das aulas, que aguarde os números da pandemia diminuírem aqui no estado, e amanhã de manhã nós vamos refazer esse pedido, em que pede o governador ter total autonomia, autoridade, legitimidade para definir a data de volta às aulas. Nós vamos sugerir que ele aguarde mais um pouco, que a gente tenha números menos graves aqui no estado, que eles possam reduzir de maneira consistente, para que só depois a gente proporcione o retorno às aulas. Essa foi a posição de 94% dos prefeitos e prefeitas consultados pela entidade há menos de um mês atrás, e por isso nós vamos sustentar com o governo do estado e toda a equipe, de que ainda não há, infelizmente, segurança para que a gente consiga proporcionar o retorno às aulas nas escolas públicas do estado, sejam elas municipais ou estaduais. Por fim, ele falou sobre os prejuízos da crise para a educação. Sem dúvida que os prejuízos são imensos, né? E nós vamos ter um desafio enorme para promover a recuperação desses prejuízos. Mas numa crise que nós nos encontramos, não é possível qualquer ação sem prejuízo. Os prejuízos são de todos, são dos setores econômicos, são dos setores sociais e, obviamente, também da educação e dos nossos alunos. A questão é que, ainda que se proporcionasse o retorno às aulas, os prejuízos vão permanecer. Primeiro, porque não serão todos os alunos que vão retornar. Segundo, que não serão todas as cidades que permitirão o retorno às aulas. E terceiro, que mesmo que se retorne com as atuais medidas que são necessárias para o retorno, os prejuízos na educação vão se manter, porque o convívio no ambiente escolar não será igual ao que teríamos numa normalidade. Então, portanto, o que nós devemos escolher neste momento é qual é a decisão menos gravosa, qual é a decisão menos pior, para que a gente possa, neste momento, promover ou não o retorno às aulas. Na opinião da majoritária, da ampla maioria dos prefeitos e prefeitas, é melhor que a gente permaneça com as aulas remotas, com as dificuldades, evidentemente, que assim proporcionamos, mas que a gente garanta mais segurança, garanta a saúde e a vida dos nossos alunos e dos nossos servidores, para que assim que a pandemia reduzir os números e que a gente tenha consistência na curva que ela esteja baixando, a gente possa, então, promover o retorno gradativo às aulas e aí retomar os estudos e, obviamente, recuperar aquilo que não foi possível ensinar neste ano de 2020. O Direto ao Ponto fica por aqui. Eu sou Brena Fernandes e a produção é de Eric Halp. E eu sou Eric Halp. A edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.